Foi uma praga e tanto. Deus viu a terra cheia de violência dos homens e decidiu puni-los com uma chuva copiosa e torrencial. Choveu sem parar durante 40 dias e 40 noites, e o mundo ficou inundado. As águas afogaram todos os humanos e animais, exceto aqueles que se refugiaram na Arca de Noé. Depois que as águas baixaram, Noé desembarcou no Monte Ararat, na atual Turquia, e todos saíram da arca para se multiplicar novamente. Há indícios cada vez mais fortes de uma enchente terrível na região do dilúvio bíblico. Mas o dilúvio realmente aconteceu? Foi um castigo divino ou uma catástrofe natural? Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Até hoje não existem provas científicas que comprovam o dilúvio, nem mesmo sabem a data que isso teria acontecido. Alguns consideram que o continente perdido de Atlântida desapareceu devido a estas chuvas torrenciais. Peça fundamental das investigações é a Arca de Noé, onde alguns pesquisadores afirmam ter encontrado. A Arca de Noé é o barco citado no livro de Gênesis da Bíblia, no qual Noé e sua família teriam escapado do dilúvio. Conforme consta nos textos, Deus passou para Noé todas as informações necessárias para construir a embarcação. Essa história aparece também no Alcorão. Ao longo da história, diversas buscas foram feitas, começando a partir de 300 d.C., com o bispo Eusébio de Cesareia. Até o século XXI, ninguém conseguiu comprovar cientificamente a existência da arca ou do dilúvio que teria devastado o mundo inteiro. Essa arca teria abrigado todos os animais do mundo e plantas, algo considerado impossível pelas dimensões. Segundo os relatos escritos nos livros sagrados, a Arca de Noé teria o tamanho colossal para um barco construído há pelo menos 6.000 anos. Com 157 metros de comprimento, 26,2 de largura e 15,7 de altura. Para efeito de comparação, o RMS Titanic, que naufragou em 1911, tinha 269 metros de comprimento. Segundo a Bíblia cristã em Gênesis, a chuva durou 40 dias e 40 noites. Mais à frente do livro, um trecho diz que as águas predominaram sobre a terra. As águas começaram a baixar, período que teria levado 150 dias, o equivalente a 5 meses. A Arca de Noé teria parado no Monte de Ararat, uma região montanhosa na Turquia, isso após 7 meses. Ainda teria levado mais 3 meses para que o cume dos morros aparecesse. O pesquisador David Allen Dow acredita ter encontrado na Turquia restos da Arca de Noé. No fim da década de 1990, essa história se tornou popular em diferentes meios de comunicação do mundo, sendo tratada com seriedade. Chama a atenção que os tais restos encontrados são grandes, compatíveis com as dimensões trazidas nos textos bíblicos. A área onde a suposta arca foi encontrada é conhecida por Naxuan, na tradução, Sião de Noé. Desde 1940 vem ganhando popularidade, já que um terremoto naquela época transformou as terras da redondeza. 2 décadas depois, uma revista chegou a publicar fotos do local, mas sem um estudo aprofundado sobre a questão, algo que ficou para diálogo. Inundações acontecidas há milhares de anos podem ser identificadas de acordo com marcas deixadas na terra. Isso pode ser percebido se o volume de água tiver sido grande, como tsunamis. Acontece que algumas marcas desse tipo foram encontradas acima do nível do mar, sugerindo que em algum momento da história esses locais foram atingidos pela água. Em 2004, pesquisadores encontraram esse tipo de marca na ilha de Madagascar, que fica no continente africano. Especialistas indicam que as águas chegaram até essas regiões montanhosas devido à queda de um cometa no Oceano Índico, causando grandes ondas que, com a força do impacto, fez as águas subirem. No mundo inteiro existem cidades que foram submersas pela água.
muitas delas no período por volta de 10.000 a.C. Em 1986, mergulhadores encontraram na costa de Okinawa diversas construções envolvendo pirâmides e degraus. Por lá existia uma lenda contando sobre uma cidade submarina, exatamente no mesmo local onde aconteceram as descobertas. Em 2002, descobriram na Índia construções tomadas pela água que se estendem por quilômetros. Uma teoria aponta que a água teria chegado durante a última era glacial. Estruturas semelhantes foram encontradas na América Central, numa região próxima ao Triângulo das Bermudas, onde lendas citam que por lá vivia uma civilização com tecnologia altamente avançada. Citada inicialmente por Platão, a Atlântida, o continente perdido, segue sendo procurada até hoje. Existem muitas opções de lugares relacionados à suposta localização, assim como são numerosos os motivos para o seu desaparecimento. Alguns teoristas da conspiração ligam este fato ao dilúvio citado na Bíblia, já que teriam acontecido praticamente na mesma época. Existem pessoas que acreditam que o dilúvio não foi causado por Deus, e sim devido à aproximação de Nibiru. Conhecido ainda como Planeta X, esse corpo celeste seria muito maior do que Júpiter e passaria próximo da Terra de tempos em tempos. A aproximação de Nibiru teria mexido com as marés e gerado o dilúvio. Porém, nessa história fica difícil de explicar o lugar que se encaixa a Arca de Noé. Göbekli Tepe é um local que foi construído por volta de 10.000 a.C., época em que teria acontecido o dilúvio bíblico. É considerada uma das primeiras regiões a ter desenvolvido depois do tal acontecimento, onde foram construídos edifícios, aplicadas técnicas de irrigação e agricultura. Também são encontrados no local pedras com marcações de animais. Segundo a Bíblia, Noé viveu nada menos que 950 anos, sendo natural da Mesopotâmia. O dilúvio ele enfrentou quando estava com 600 anos de idade. Já a arca teria levado 100 anos para ficar pronta. O dilúvio teria atingido regiões do Oriente Médio e da Europa, pegando o Nordeste africano. Alguns pesquisadores ainda consideram a possibilidade de o dilúvio ter atingido a Terra. No passado recente, teorias do tipo haviam sido descartadas, mas na ciência nada é imutável. O fato é que até hoje não existe uma prova concreta para sim ou para não.